Talvez você que está assistindo esse vídeo nunca tenha sentido a presença de Deus, por mais que buscasse tanto, por mais que você esteja orando, indo na igreja, até fazendo jejum, talvez você ainda não tenha sentido a presença de Deus. E pode passar pela sua cabeça que tem algum problema com você, que talvez você esteja fazendo alguma coisa errada, que falta você fazer alguma coisa, ou que Deus não gosta de você. Todas essas coisas podem estar passando na sua mente agora, como já passaram pela minha. Então, para você que está passando por essa situação de não sentir a presença de Deus, nunca ter sentido a presença de Deus, sabe aquilo de você ir na igreja e escutar as pessoas dizendo: eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto a presença de Deus aqui, mas você não sente nada de especial, sabe? Esse sentimento que eu tô falando. Eu quero te dizer que é normal passar por isso, é normal não sentir a presença de Deus, e eu mesmo já passei por isso durante 4 anos. E o que eu tenho para dizer para você é que você tem que insistir, persistir e continuar buscando a Deus, mesmo que pareça que nada que você faz funciona. Por mais que a oração parece que não faz efeito, parece que jejum não faz efeito, que ir na igreja não te anima, por mais que a presença de Deus nunca tenha vindo até você tem que persistir, você tem que continuar. E como eu cheguei nessa conclusão de que você precisa continuar tentando, persistir, insistir, foi porque eu mesmo passei por essa situação. Bom, para isso eu preciso contar um pouquinho da minha história, de quando eu me converti. Eu me converti em 2021. Na verdade, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus e no sacrifício de Jesus, mas eu não tinha nenhum conhecimento, eu não praticava os mandamentos bíblicos. Eu acreditava só, mas também não gostava de ir na igreja, não orava. Então eu considero que eu me converti em 2021, que foi quando eu realmente comecei a ir atrás dessas coisas, a buscar a Deus, a orar, a gostar de ir na igreja, de ler a Bíblia. Então tá, eu me converti em 2021. E em dezembro de 2021 foi quando eu fui batizado. E até mesmo no meu batismo, eu não senti nada de diferente. A gente lê aqui na Bíblia, né, que quando Jesus foi batizado, depois que ele saiu das águas, Deus falou com ele e veio até o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre ele. E eu fiquei pensando, nossa, talvez quando eu me batizar eu vou sentir alguma coisa de diferente. E a gente tem relatos de pessoas que se batizaram e realmente tiveram experiências extraordinárias na hora do batismo. Mas eu mesmo não senti nada, não vi nada. Foi como se fosse um mergulho normal, qualquer. E aí, eu tinha pouquíssimas experiências com Deus, mais especificamente sonhos. Deus falou comigo umas 2 ou 3 vezes através de sonhos, mas também, depois dessas experiências, não teve mais nada. E Deus ficou em silêncio na minha vida por bastante tempo. Mesmo eu orando, mesmo eu indo na igreja, mesmo eu lendo a palavra, mesmo eu buscando seguir os ensinamentos de Jesus, eu buscando seguir os mandamentos de Deus, simplesmente não acontecia nada. Eu ia na igreja e eu ouvia as pessoas falando que sentiam a presença de Deus, que sentiam a presença do Espírito Santo, e eu não sentia nada. Então eu ficava pensando, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que Deus não está satisfeito comigo? Mas uma coisa foi muito importante para essa caminhada, para que essa situação finalmente se revertesse, a situação finalmente mudasse. Mesmo não sentindo nada, mesmo Deus não falando comigo, não me dando resposta, não respondendo às minhas orações, mesmo eu não sentindo a presença do Espírito Santo nem nada, eu persisti. Então, eu continuei orando, eu continuei lendo a Bíblia, continuei indo na igreja, continuei ouvindo louvores sempre, e eu continuava pensando em Deus, pensando em Jesus e buscando o Espírito Santo, mesmo que eu não sentisse nada, mesmo que nada indicava que isso ia funcionar. E foi depois de 4 anos que finalmente veio a resposta. Essa resposta para as minhas orações, para a minha persistência, veio em um culto na minha igreja, no culto de jovens mais especificamente, através de uma pessoa, através de um dos pastores. E foi lá finalmente, depois de 4 anos persistindo, 4 anos orando, 4 anos praticamente no escuro, que Deus finalmente falou comigo. E respondeu todas as minhas orações, respondeu todas as minhas dúvidas e deu razão para tudo que tinha acontecido. Sim, isso tudo em um culto, em uma noite. E foi então, pela primeira vez na minha vida, que eu senti a presença do Espírito Santo. Foi nesse mesmo dia, nesse mesmo episódio, que eu fui batizado pelo Espírito Santo e recebi o meu primeiro dom espiritual, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer para você é que continua persistindo. Ai, mas eu não sinto a presença de Deus, Deus não fala comigo, Deus não responde às minhas orações, parece que eu tô largado. Continua. E se você não acredita na minha história, se a minha história não é o bastante para você, então eu tenho uma história bíblica sobre persistência que funcionou e eu vou contar aqui para vocês. Essa história está em Gênesis 32, 24. É a história de Jacó quando ele lutou com o anjo. E eu vou ler aqui para vocês. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó,
tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então, aqui nessa história, nesse episódio, resumidamente, Jacó se encontrou com um anjo e lutou com esse anjo, insistindo para que o anjo abençoasse ele. E Jacó não permitiu que o anjo fosse embora, que o anjo voltasse para onde ele veio, sem antes abençoar Jacó. E, bom, alguns interpretam que era um anjo que veio em nome de Deus, outros já acreditam que era realmente Deus que estava ali e lutou com Jacó, mas isso também é assunto para outra hora. O que eu quero enfatizar aqui é que Jacó persistiu. Ele viu o anjo e ele agarrou, eu imagino Jacó agarrando o anjo, lutando com ele, pegando na roupa dele assim, falando: você não vai embora porque eu preciso da sua bênção. E a gente tem que ser assim. A gente tem que lutar, a gente tem que continuar buscando a Deus, porque eu não sei o real motivo de Deus fazer isso com a gente, deixar a gente no escuro, deixar a gente vivendo pela fé somente. Mas ele deve ter uma razão e razões diferentes para cada pessoa. O que eu sei é que você tem que persistir, mesmo sem ver nada, mesmo sem ver milagres, mesmo sem sentir a presença dele, mesmo sem ele não responder às suas orações, persista. Porque eu acho que é isso que ele quer da gente. Ele quer que a gente continue buscando. Ele quer que a nossa fé seja cada vez mais forte. E a gente sabe que a fé é a convicção de fatos que não podemos ver. Talvez Deus faça isso para que a nossa fé seja fortalecida, faça isso para desenvolver a nossa fé. E bom, eu passei por essa situação e hoje eu posso compartilhar com você e talvez ajudar quem esteja precisando. Se você não está sentindo a presença de Deus, persista. Ah, mas já faz 1 ano, 3 anos, continua. Ah, mas já faz 5 anos, continua. Talvez você esteja fazendo alguma coisa errada, pode ser, então tenta mudar, sei lá, tá faltando eu fazer jejum? Tá faltando eu orar? Tá faltando eu meditar mais na palavra? Tá faltando eu adorar mais a Deus? Pode ser que esteja faltando alguma coisa, mas se você estiver fazendo tudo certinho aos seus olhos e mesmo assim parece que Deus não te responde, continua. Eu te garanto, pela minha experiência e por essa história que eu contei aqui pra vocês, se você persistir, Deus vai te responder. Deus vai falar contigo, Deus vai se revelar para você. Ele sabe que se ele fazer coisas como milagres, como te dar respostas, ele sabe que fazer essas coisas vai aumentar a sua fé, vai te trazer para mais perto dele. Então, eu tenho certeza, ele vai aparecer, ele vai te dar as respostas no momento certo. Então é isso que eu tinha para dizer. Não desista. Mesmo que parece que você tá no escuro, que a resposta não vai vir, que o milagre não vai vir, que a presença dele nunca vai vir, que os dons nunca vão vir, continua. Eu tenho certeza que Deus vai honrar sua persistência. Assim como Deus honrou e abençoou Jacó aqui na luta em Peniel, ele vai fazer isso com você. Assim como ele fez comigo também. Era isso que eu tinha para dizer. Falou.